tema dessa primeira palestra é o valor espiritual do esporte. Nós sabemos que o esporte, ele, por definição, ele vem do latim desportare, que significa divertimento. Num sentido mais amplo, o esporte significa o corpo em movimento, tanto de forma individual como de forma coletiva. Nesse sentido, sendo uma atividade fundamentalmente física, a gente vai se perguntar: existe um valor espiritual no esporte? Qual o sentido de um padre falar, escrever e praticar o esporte? Existe alguma relação entre o esporte e os valores do Evangelho? Por que a Igreja Católica se interessaria no esporte? Então, a resposta para todas essas perguntas é positiva. Existe sim um valor espiritual do esporte. É isso que a gente vai falar nessa palestra nos próximos 20 minutos. Então, a primeira indicação que nós temos sobre o valor espiritual do esporte é justamente a interseção que existe entre a saúde e a salvação. A palavra latina salus, significa, na sua tradução, tanto saúde como salvação. No Código de Direito Canônico, que é a lei que rege todas as leis da Igreja Católica, a lei maior é a salus animarum, que é a salvação das almas. Mas esse conceito também está ligado justamente à saúde. A saúde é um bem humano fundamental. Todos nós prezamos a saúde, porque sem a saúde nós não podemos gozar dos outros valores e dos outros benefícios que a vida nos traz. Então, quando nós falamos sobre salvação, Jesus ele vai resumir a lei e os profetas, os 10 mandamentos da lei judaica, no duplo mandamento do amor: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E aí nós vemos toda a igreja, o papel da igreja de fazer o bem. Nós vemos Maria Teresa de Calcutá com as suas obras de caridade, tantos outros santos fazem o bem. Jesus nos convida a olhar para o nu, para o enfermo, para o pobre, para o preso, para o doente. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, se nós não amamos a nós mesmos e não temos um autocuidado, fica muito difícil exercer o amor ao próximo. Santa Catarina de Sena vai dizer que o primeiro próximo, o mais próximo que nós temos de nós, somos nós mesmos. Então, a vida é um dom de Deus. Nós todos, diz São Paulo, somos templos do Espírito Santo e glorificamos a Deus com o nosso corpo. Então é nosso dever cuidar de nós mesmos. E muitas vezes as pessoas se esquecem, negligenciam, e isso chega até a ser mesmo um pecado, que pode, no seu extremo, levar a pessoa a tirar a própria vida. Seria um pecado bastante grave. Então, São Paulo ele vai nos chamar a atenção, e isso é o que a igreja vai promover, que nós, seres humanos, nós somos uma integração entre corpo, mente e espírito. É o que diz São Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Tudo aquilo que sois, corpo, mente e espírito, estejam voltados para Cristo, nosso Senhor. Então, o nosso dever de autocuidado, ele vai trabalhar essas 3 áreas da nossa vida. Vamos cuidar do nosso corpo, praticando o exercício físico, nos alimentando bem, tendo momentos de sono e de lazer. Vamos cuidar da nossa mente através de boas leituras, de boas companhias, de viagens, de momentos de lazer, comungando com a nossa família, que nos traz o bem-estar. E vamos cuidar também do nosso espírito através da vida de oração, através da participação na comunidade,
através da vida de oração, da vida espiritual. E o esporte, ele proporciona o cuidado nessas três áreas. Ele não se limita apenas ao cuidado com o corpo. Todos vocês que praticam esportes podem testemunhar de forma unânime que o esporte, ele traz um benefício não apenas para o corpo, mas ele traz um benefício também para as nossas mentes. Eu, por exemplo, os momentos que eu me sinto melhor, sinto mais bem-estar, são rezando e praticando esportes. Então, o esporte para a igreja, ele vai trabalhar corpo, mente e espírito. É um instrumento de formação integral da pessoa humana. E a Igreja Católica, ela publicou um documento, que é esse documento do Dicastério para a Família e para os Leigos, né, chamado Dar o Melhor de Si, que vai nos ensinar a perspectiva cristã sobre o esporte e sobre a pessoa humana. Então, assim como Jesus veio ao mundo fazer o bem e fazia bem todas as coisas, nós somos convidados à excelência, a buscarmos dar o nosso melhor, tanto no esporte como na vida. Nesse sentido, o esporte vai ser um grande ginásio, vai ser uma grande escola, né, que nos permite sair do esporte para a vida, né? Um dos maiores exemplos que eu vejo no mundo esportivo, que mais me toca sobre dar o melhor de si, é a história dos dois boxeadores, o Cassius Clay e o George Foreman. O Cassius Clay era um negro americano que se converteu ao islamismo e se recusou a lutar na guerra do Vietnã por causa dos seus valores religiosos. E aí era medalhista olímpico, se tornou campeão mundial e foi retirar o título mundial dele por causa da sua fé. Então esse homem passou alguns anos, perdeu os melhores anos seus como lutador, e ao voltar, né, a lutar, né, se recusando a ir para a guerra do Vietnã para atacar um estrangeiro que não havia lhe feito nenhum mal, havia um outro lutador que era o campeão mundial, que era o George Foreman. George Foreman era um homem arrogante, confiava na sua força, nos seus punhos, mas esse lutador que se tornou Muhammad Ali, ele não teve medo e disse: olha, meu Deus controla o universo, né? E foi enfrentar o George Foreman já tendo passado da melhor fase sua esportiva e dando um grande show. Ele venceu o George Foreman por nocaute em 1974 no Zaire, né? O antigo Congo belga. Depois o George Foreman, ele teve uma experiência com Deus, se converteu ao cristianismo, percebeu que não devia confiar na sua força, mas na força da fé, e criou um centro para a educação da juventude, né, com o dinheiro que ele havia ganhado no boxe. E quando esse dinheiro acabou, ele já perto dos 40 anos, decidiu voltar a lutar boxe para levantar dinheiro, né, para a juventude. Aí era um outro homem, era um homem que sabia se comunicar, sabia sorrir, sabia vender, porque ele havia trabalhado como pastor, anunciando o evangelho. E já com 40 anos, alguns consideravam ele uma piada, né, porque ele já estava um pouco gordo. E ele, aos 45 anos, ele se tornou o mais velho campeão mundial de boxe da história e dos pesos pesados. E aí, quando ele venceu o título, em 1994, 20 anos depois de ter perdido para o Muhammad Ali, usando os mesmos shorts, aí ele olhou para o céu e se ajoelhou, agradecendo a Deus por aquela vitória, né? Ali ele falou: 20 anos antes eu não dei o melhor de mim, mas depois, com a ajuda de Deus, ele fala, com Deus do meu lado, God in my corner, eu dei o melhor de mim. E é esse convite que Deus faz para cada um de nós, dar o melhor de si, no esporte e na vida. Então, a gente vê que o lema dos Jogos Olímpicos, criado, né, o barão Pierre de Coubertin vai tomar de um frade dominicano, Henri Didon, Sitius Altius Fortius, né? Mais rápido, mais alto e mais forte. Vão nos convidar justamente a viver essa excelência, tanto no esporte como na vida. E a gente percebe como a pessoa de Jesus Cristo, ele era um atleta, era um jovem na faixa dos seus 30,
37 anos, né, que caminhava longas distâncias nos seus 3 anos de vida pública, né? Era um homem que mostrou grande tenacidade nos sofrimentos da sua paixão, até poder chegar no alto da cruz e dizer: tudo está consumado ao Pai, né? E tudo isso ele aprendeu do seu pai, São José, que também era um jovem atleta, caminhou grandes distâncias, levando a Sagrada Família para o Egito, quando o rei Herodes tentou matar Jesus, nas peregrinações que ele fez com a Sagrada Família de Nazaré para Jerusalém. Então, a gente percebe como os valores do esporte eles já estão presentes nos evangelhos. Como é que a gente pode negar que os apóstolos, os 12 apóstolos, depois da ressurreição, vão pelo mundo inteiro anunciando o evangelho, como não eram também verdadeiros atletas de Cristo, né? Então, a gente percebe que aqui vocês têm uma imagem aqui do Cristo Redentor, que promove anualmente a Maratona do Cristo. Eu fiz 2 vezes a Maratona do Cristo, 21 quilômetros, saindo ali do Jardim Botânico e subindo ali. Então, a igreja, ela se interessa pelo esporte, porque ela vê o esporte como um campo de missão fecundo para o anúncio do Evangelho. E tudo aquilo que é humano interessa à igreja, porque a igreja quer, com Jesus, que todos se salvem. Então, é importante que a igreja também participe, esteja integrada no mundo do esporte. Tudo isso faz parte daquilo que a Igreja Católica chama de a nova evangelização, com novos métodos, novo ardor, novas formas para atualizar o Evangelho, levar Jesus, que é o mesmo, ontem, hoje e sempre, mas atingir uma juventude que agora está praticando surf, está praticando surf tobin em ondas grandes, em Nazaré, os jovens que estão praticando skate, que estão praticando o voo livre, o paraquedismo, né? Então, esses jovens também precisam ser evangelizados. São os esportes radicais, né? O jiu-jitsu, o MMA, né? Deus também está aí. Lembrando que São Paulo, ele foi o primeiro que percebeu esse valor do evangelho ligado ao esporte. Ele que vai dizer: combati o bom combate, vai nos convidar a correr, não para receber uma coroa perecível, mas a coroa da vida eterna, tendo os nossos olhos fixos na meta, que é o céu, porque e que vale a um homem ganhar o mundo inteiro se ele vai perder a sua alma. Então, ele usa dos valores do esporte para elevar, né, o atleta, não apenas a praticar os exercícios físicos, mas também se exercitar na piedade. Então, a gente percebe como São João Bosco foi esse santo do século XIX e que criou oratórios em Turim para acolher a juventude pobre, né? E ele usava no oratório o esporte para a formação integral da juventude. Ele tinha aquele lema: dai-me almas e ficai com o resto. O que me importa é a juventude santa. E um dos frutos desse apostolado foi justamente um santo adolescente chamado São Domingos Sávio, que gostava de jogar bola no oratório e tinha como lema: antes morrer do que pecar. Então, quando a gente está praticando esporte, a gente está empregando a nossa energia de forma positiva, a gente está fazendo o nosso dever de autocuidado e geralmente quando nós estamos praticando esporte fica muito mais difícil pecar e estamos nos educando para a santidade, que é a plenitude da nossa vida, que é o nosso objetivo maior, é a nossa vocação primeira como batizados. O esporte também vai nos lembrar da alegria de viver. Existe uma alegria no esporte que se transmite também para a vida, né? Quantas vezes a gente sente alegria ao marcar um gol, ao marcar uma cesta, a uma boa cortada no vôlei, no trabalho de equipe, e essa alegria ela é transmitida naquilo que Jesus nos fala, né? A alegria de viver, porque a gente evangeliza para fazer as pessoas felizes. Deus quer a nossa felicidade. Então, você percebe que existe de fato uma relação muito íntima, né, entre um sacerdote católico e o esporte. Todos nós somos convidados, né,
a praticar o esporte, também o sacerdote, né, que é um cuidador de outras pessoas, que é pastor, mestre, guia, médico de almas, ele é chamado também a cuidar de si mesmo. E quando ele esquece de cuidar de si mesmo, o seu ministério sofre, né? Então eu tive a alegria, porque tive um pai militar, de ser formado no esporte. Desde pequenininho, meu velho pai, paraquedista militar, colocou para fazer corrida, me inscreveu na equipe de natação do Clube de Regatas do Flamengo, embora eu seja torcedor do Fluminense. Nadei lá. Aqui vocês veem aquela figura ali do Toca Branca, é o padre nadando ali na travessia do Leme à Barra, ao quebra-mar. Foi uma travessia de 16 quilômetros que nos ensina, por exemplo, a maratona aquática, que a direção é mais importante do que a velocidade. E na vida, qual é a maior direção? É a direção do caminho de Deus, né? Tem um salmo que diz assim, que um filho é como uma flecha na aljava de um guerreiro. Você aponta a flecha na direção de Deus e solta, né? Isso que fizeram os meus pais, me colocaram no esporte, graças a Deus. Por essa formação, nunca coloquei um cigarro na boca, tenho uma aversão ao álcool, só bebo em serviço trabalhando na Santa Missa, né? Quando a gente consagra o vinho, se torna o sangue de Jesus. Aqui vocês veem também, eu quando era pequenininho, lá no Flamengo também pratiquei o judô, que é o caminho suave, e já mais velho, depois dos 30 anos, comecei a praticar o jiu-jitsu, a arte suave, que ela transmite. O Hélio Gracie, fundador do jiu-jitsu, o Carlos Gracie dizia, né, que todo homem que é brigão, na verdade é um inseguro, né, que tem essa insegurança, leva ele a se autoafirmar, né, e se esquecendo do princípio cristão da mansidão. Jesus, ele era tão forte, tão poderoso, Deus que se faz homem, que ele se deixava tocar. Apenas um homem muito forte, muito poderoso, ele se deixa tocar pelas pessoas. Jesus se faz menino, ele se deixa tocar por cada um de nós. O jiu-jitsu ensina a homens e a mulheres a ter autodomínio, a ter temperança, a ter equilíbrio, a ter humildade, a ter espírito de sacrifício, de disciplina, que são muito importantes. E o atleta que faz jiu-jitsu, um companheiro, ele não o vê como um inimigo, mas um parceiro no caminho para o aprimoramento. E se você machuca o seu companheiro no treino, né, você vai treinar com quem? Né? Então tudo isso nos ensina também que nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai que está no céu. Aqui vocês veem o Palio, não pode mentir, né? Está aí o Palio aqui na corrida da meia maratona do Cristo, né? Uma das coisas que mais me deu prazer na minha juventude, né? Hoje em dia meus joelhos estão um pouquinho, não me ajudam tanto, mas ainda corro mais na esteira, né? Mas a corrida, ela sempre para mim foi um momento de oração do terço. Quantas vezes eu não fiz a volta na lagoa, ali na Zona Sul, contemplando a natureza, as montanhas do Rio e rezando o meu terço. A corrida ali, eu costumava fazer em 35 minutos, no máximo 40, e estava sempre rezando o terço. Ou seja, era uma atividade literalmente física, mental e espiritual. Quantas vezes na corrida, rezando o terço, Deus me dava um insight, uma direção, uma boa ideia, e ainda hoje, né? Porque eu ainda faço a corrida, tanto ao ar livre, um pouco menos agora, e também na academia. Aqui vocês veem mais uma vez, ali é o padre também, ó, surfando ali, tá certo? Ali no Arcoador. E o surf, ele sempre foi também, né, um campo para os cristãos. O Guido Schaeffer, ele que foi o santo surfista, né? Meu amigo, conheci ele em Ipanema, na paróquia Nossa Senhora da Paz, no seminário de São José. Ele foi um médico, surfista e seminarista que ajudou os pobres na Lapa por 10 anos, num serviço gratuito, junto às Irmãs da Caridade de Madre Teresa de Calcutá. Era médico do corpo e médico das almas. E agora ele já está o seu processo no Vaticano, né? Ele dizia que Jesus foi o primeiro surfista, porque ele caminhou sobre as águas. E ele dizia, é surfando
que eu mais me sinto perto de Deus. Ele dizia, se eu pudesse escolher uma maneira de morrer, eu gostaria que fosse surfando. E de fato, ele faleceu surfando no Recreio dos Bandeirantes, no dia 1º de maio de 2009, um acidente trágico, que acontece de 1 em 1 milhão. A prancha, infelizmente, bateu na sua nuca, ele desacordou e acordou na eternidade do céu. Aqui nós temos mais um exemplo de santidade e de esporte, que é esse jovem que vai ser canonizado agora no dia 7 de setembro. Pier Giorgio Frassati, que era um montanhista, era um alpinista. Ele entendia que a montanha é o lugar onde a gente sobe para estar perto de Deus e onde Deus vem ao nosso encontro. Era também um jovem, morreu cedo, aos 20 e poucos anos, também era um jovem de classe alta, que ajudou os pobres, né? E conduziu a juventude para a caridade. Nós temos aqui mais esse jovem, Carlos Acutis, que era um apóstolo da internet, blogueiro, já do século 21, que também vai ser canonizado agora no dia 7 de setembro. Era apaixonado por futebol e, assim como o Papa Francisco, ele achava o Pelé o maior jogador de futebol da história. Então, a gente percebe que a juventude, ela está ligada à prática do esporte. O esporte, ele é para ser praticado em todas as idades, né? A musculação, né? Então, a força da juventude, ela não está, assim como a força do esporte, não está nos anos que vão passando, né? Os anos podem enrugar a nossa pele, mas perder o nosso ideal, perder a nossa fé, é isso que faz enrugar a nossa alma. Então, o esporte, ele nos ajuda a mantermos sempre jovens, assim como a fé, né? Sempre tendo perspectiva de que nós seremos sempre jovens, mesmo com 90 anos, porque nossa fé nos ensina que nós temos a eternidade na nossa frente. E, em conclusão, nós temos essa frase do médico, doutor Kenneth Cooper, um médico americano que nos anos 60 e 70 revolucionou a busca pela saúde e o bem-estar, né, acrescentando, né, os exercícios aeróbicos, né, as pessoas que praticam corrida, a gente chama que praticam Cooper, em homenagem a esse médico, Dr. Kenneth Cooper, que nos ensina a buscar justamente a prevenção das doenças através da prática desportiva. Pois bem, esse médico americano, Dr. Cooper, ele diz que na busca da saúde é melhor acreditar, porque ter fé faz com que nós tenhamos saúde, e mais do que isso, ter fé nos leva a cuidar do corpo, da mente e do espírito, e também nos ajuda no caminho da santidade, no caminho da união com Deus, no caminho da salvação. Nossa Senhora, então, sempre nos conduza, né, nessa oração do terço, sempre nos conduz a Cristo, que foi um atleta, ele que é um modelo de ser humano, nos ajude a nós também a sermos atletas de Cristo, que cuidam do corpo, da mente e do espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.